Paz de Deus, meus queridos irmãos, vamos começar aqui agora a nossa segunda aula de música. A gente parou aqui na página 13, não é isso? E para vocês fazerem aqui os exercícios, acredito eu que vocês fizeram, né? Esses exercícios aqui. Então a gente vai passar agora para a próxima etapa. O que é que acontece? Aqui na fase 2, que seria a página 17, a gente vai estar dando um pulinho nessa página, certo? A gente vai pular ela e a gente vai vir aqui diretamente para a página 21, certo? Vamos falar um pouco sobre compassos. O que é que acontece? Na aula passada, eu ensinei para vocês sobre pauta, né? Sobre a pauta musical, que é as 5 linhas e os 4 espaços, né? Como está aqui no desenho. O que é que acontece? Geralmente o aluno tem a dificuldade para entender aquela parte anterior, a página que a gente pulou, por conta que ele não entende uma coisinha chamada fórmula de compasso, certo? Então vou falar um pouquinho sobre fórmula de compasso, um pouco sobre compasso, para vocês conseguirem entender melhor a página anterior, tá bom? Essa parte é uma parte bem simples e bem fácil de explicar e bem fácil de entender também. Então vamos lá, vamos prestar atenção. Aqui a gente tem uma pauta, certo? Já na clave de sol. E o que é que acontece? Aqui a gente tem uma coisa chamada compasso. O que é um compasso? Um compasso nada mais é do que um agrupamento de tempos, certo? Um agrupamento de tempos. Sempre a mesma quantidade de tempos vai haver. E essas barrinhas que eu coloquei aqui, o que são? Essas barrinhas que eu coloquei são chamadas barras de compasso, certo? E aqui dentro, nesse espaço, certo? Esse espaço aqui, ó, esse espaço, certo? Sempre vai existir o mesmo número de tempos, certo? E esse número de tempos, ele é quem diz quantos tempos vai ter aqui, vai ser a fórmula de compasso. Então vamos dar uma rápida lida aqui no que ele fala sobre compasso, né? Quem iniciar aí vocês fala sobre compasso. Ele fala o seguinte, ele fala que compasso é a divisão de um trecho musical em séries regulares de tempos. Quando um compositor escreve uma música, ele divide em compassos, que são pequenas seções para auxiliar o músico a entoá-la. Então, essas pequenas seções que o MSA fala são exatamente essas aqui que eu circulei para vocês, né? Essas aqui, ó, certo? Esses espaços aqui são chamados de compassos. E essas barrinhas são chamadas barras de compasso, que é justamente quem faz a separação de cada compasso, certo? Vai ajudar o músico a identificar cada compasso. Então vamos lá, até que isso tem a ver com aquela página que a gente pulou. O que é que acontece? Existe uma coisinha chamada fórmula de compasso, como está dito aqui, ó. Fórmulas de compasso. Essas fórmulas de compasso são esses dois números aqui, ó. Dois números sobrepostos. Aqui na pauta ele vai ficar dessa forma, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Um exemplo aqui de como é que vai ficar. Deixa eu botar mais para cima para melhorar o entendimento de vocês. Tem mais em cima aqui. Isso. É um pouco mais embaixo, tá? Mas não tem problema, ó. São esses dois números que ficam aqui na frente da clave, né? Um pouco mais à direita da clave. Para que servem esses números, como está dizendo aqui, ó? Fórmula de compasso define a quantidade de tempos dentro de um compasso, bem como a figura musical que representa cada tempo, o pulso, né? O movimento, certo? E aí, gente, a gente tem vários tipos de fórmulas de compasso. A gente vai ter a fórmula de compasso em 4 tempos, que a gente chama de quaternário. Vai ter a fórmula de compasso em 3 tempos, certo? Que a gente chama de ternário, e vai ter a fórmula de compasso em 2 tempos, que a gente chama de binário, certo? Então a gente tem o binário, ternário e o quaternário. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse número aqui que fica na parte de cima, esse número aqui, certo? Ele representa a quantidade de tempos que vai ter aqui dentro. Ou seja, cada compasso desse, ele vai ter sempre
4 tempos. Nesse caso aqui, do desenho que eu fiz, certo? Sempre vai ter 4 tempos aqui dentro. Aí, o que é que acontece? Eu vou poder colocar aqui dentro 4 tempos. Então, o que seria esses tempos, irmão? Esses tempos nada mais são do que uma contagem. A gente toma como base a contagem do relógio. O tic-tac do relógio. Ó, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ou seja, cada movimento desse de tic-tac, a gente conta basicamente ali como um. Certo? Na música a gente pode ter um pouco mais rápido, um pouco mais lento do que o tic-tac do relógio. Mas ele é a base para vocês entenderem. Quer dizer o quê? Quer dizer que nesse espaço aqui, eu vou ter 4 tic-tacs. Tic-tac, tic-tac. 4 batidas em cada compasso desse. Se o compasso for de 3, eu vou estar fazendo aqui embaixo para vocês verem. Se for de 3 tempos, ó, 3, então tá aqui embaixo. Se for de 3 tempos, então a gente vai ter um compasso que ele pede 3 tic-tac, certo? Por cada compasso. 3 tic-tac por cada compasso. Tic-tac, tic. Aí muda o compasso. Tic-tac, tic. Aí muda o compasso. Se for de 2, a mesma coisa. A gente vai ter aqui, fazer aqui embaixo, 2 por 4. Certo? A gente vai se atentar por enquanto nesse número de cima, tá? O número de baixo a gente vai deixar um pouquinho mais para frente para vocês poderem entender, certo? Se for de 2 tempos, cada compasso desse vai ter 2 tic e tac, tic tac, muda o compasso, tic tac, muda o compasso, certo? Então, acho que vocês já entenderam, já deu para entender. Aí o que é que eu quero que vocês façam agora? Vocês vão voltar lá na página 14, né? Que é onde tinha aquelas figurinhas lá. E essas figurinhas vão ser o que a gente vai desenhar dentro, né, dentro dos compassos, certo? Elas são as representações dos tempos, tá aqui elas. Ó. Então, basicamente, o que é que vocês têm que aprender? Vocês têm que aprender a ver a figura e saber qual é o nome dela, certo? Saber qual é o nome dela. Eu olho para essa figurinha aqui e eu sei que o nome dela é semibreve. Eu olho para essa aqui e vejo que o nome dela é mínima. Então, da mesma forma que vocês decoraram lá atrás, o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, vocês também vão ter que decorar e aprender as figuras e os seus nomes respectivos. Então, a gente tem a figura aqui do lado esquerdo de vocês aí do seu MSA, a figura de som, e do lado direito a figura de silêncio, sendo que elas têm o mesmo valor, tá bom assim? Aí tem um segredo a respeito desse valor. Qual é o valor que essas figuras têm? Então, vamos voltar lá para a fórmula de compasso. Na fórmula de compasso, lembra que eu falei que tinha o número que está aqui embaixo? Esse número que está embaixo, apesar de eu ter colocado aqui sempre o 4, né, ele pode mudar. Ele pode ser um 8, pode ser um 2, pode ser um 16, certo? De acordo com essa tabela que está aqui, ó, do lado direito, os números equivalentes aí no seu MSA. Você pode ver ali após o nome das pausas, à direita, essa parte laranja, onde eu estou passando o mouse aqui, cada figura tem um número. Sendo breve é o número 1, a mínima é o número 2, semínima é o número 4, cocheiro é o número 8, e assim sucessivamente. Então, para a aula de hoje é uma parte mais que vocês vão ter que decorar. O que é que eu quero que vocês decorem? Certo? Quero que vocês decorem e aprendam o desenho da figura, certo? O desenho da figura com o nome dela e o número dela. Semibreve é essa daqui e o número é 1. A mínima é essa daqui branquinha e o número dela é 2. Detalhe, esse número aqui não equivale ao tempo que a figura tem, que geralmente é o erro e a dúvida que os alunos mais têm. Então, quer dizer que a semibreve é o número 1, então ela vale um tempo? Não, não é assim. O que é que acontece? Esse número é como se fosse assim, vamos dizer, um apelido para a nota, né? Ou para a figura que a gente está vendo, para o desenho. Se a semibreve, o nome dela é semibreve, o número 1 é como se fosse um apelido dela. E para que serve esse número, irmão? Serve para a gente colocar lá na parte de baixo da fórmula de compasso, certo?
Então, aqui, ó, eu tenho 4 por 4. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que dentro de cada compasso eu vou ter sempre 4 tempos. O número de cima, 4, 4 tempos. E o número de baixo? Quem é o número de baixo? Se você botar na tabela, você vai ver que o número 4, ele indica que é a semínima, certo? Semínima, o apelido dela é o 4, certo? Então, quer dizer o quê? Que dentro de cada compasso desse, vou tentar desenhar aqui, dentro de cada compasso desse vai ter quatro semínimas. Quatro semínimas. Ó, semínima não ficou muito bonita não, mas dá para entender. Então, dentro de cada compasso desses vai ter sempre quatro semínimas, ou a divisão proporcional delas, certo? Então, vocês vão ver agora o que é divisão proporcional. A gente vai descer aqui um pouquinho para a página 18. Na página 18, vocês vão ver que a nota de maior duração, a figura com maior duração, é a semibreve, ó. E as demais figuras são divisões da semibreve. Ou seja, se a semibreve é a maior, um exemplo que ela valha 4 tempos, a mínima, que é a divisão dela, vai valer 2 tempos cada uma. Por exemplo, como está aqui no desenho que eu fiz para vocês, de 4 semínimas, certo? 4 semínimas. Aqui caberia também uma semibreve. Deixa eu desenhar uma semibreve aqui. Aqui caberia também uma semibreve. Essa semibreve aqui, ela vale 4 tempos. Assim como essas 4 semínimas que eu coloquei, também valem 4 tempos. E qual a diferença, irmão? A diferença é que quando eu tiver 4 notas separadas, eu vou falar 4 vezes. Tá, 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 tá. E quando eu tiver uma nota só, eu vou falar emendado 4 tempos. Tá. Deu para vocês entenderem aí? Então, o que é que acontece? Vocês têm que entender que a nota que mais vale é a semibreve, aqui na escala. Escala não, nessa torrezinha aqui de desenho, que é uma torre, né, de figuras. A que está em cima, a semibreve, ela é a que vale mais, ela tem a maior duração de tempo. É a que tem mais tique e mais taque, vamos dizer assim. E as demais, de baixo, quanto mais descer na escala, como vocês estão vendo aí, quanto mais descer na torrezinha, mais divide por 2, ó. Você tem essa aqui, aí eu divido, a de baixo vai valer 2, né? São duas dessas daqui, duas mínimas, para valer uma semibreve. Duas semínimas valem uma mínima, ou seja, 4 semínimas valem uma semibreve, assim como 8 colcheias valem a mesma quantidade de tempos de uma semibreve. Duas colcheias valem a mesma quantidade de tempos de uma semínima, certo? Aí aqui embaixo tem um exemplo, né, uma divisão proporcional que foi feita. Aqui ensina as partes da figura, que é a parte decoreba, tá? Vocês têm que decorar. E aqui tem uns exercícios para vocês fazerem, certo? Pedindo para vocês identificarem as figuras que aparecem nos hinos 131 e 197. Então, vocês vão fazer os exercícios do MSA aqui dessa parte. E esse exercício aqui eu vou estar explicando para vocês como é que faz esse exercício, certo? Esse exercício aqui, ele é bastante complicado para quem está aprendendo, certo? Então, deixa eu tentar copiar aqui, jogar aqui no Paint, novo projeto, para vocês tentarem entender. Olha só, aqui eu tenho as figuras, certo? Então ele pede para que você faça a soma das figuras, né? Agrupe as figuras numa única figura conforme o modelo. Se eu tenho aqui duas cocheias equivalem a uma semínima. E 4 semínimas equivalem ao quê? Como eu falei para vocês, 4 semínimas, aqui na escadinha, ó, 4 semínimas equivalem a uma semibreve, certo? É a divisão de 2 vezes. Então, você vai desenhar aqui, ó, uma semibreve. E assim sucessivamente. Semibreve aqui, ó, 4 semicocheias equivalem ao quê? Equivalem a uma mínima. É isso? Então, eu vou desenhar aqui uma mínima. Agora eu vou preencher ela de preto, para ficar bem pretinha. Pronto. Aqui equivale a uma mínima. Se você vier aqui na tabelinha, ó, semicolcheia é essa aqui de baixo. 4 dela
vai valer uma semínima. 2 delas valem uma coxinha. E 4 delas vale uma semínima. Se fossem 8 delas, valeria uma mínima. Certo? 4 vale a semínima e 8 vai valer a mínima. E 16 a semibreve. Tá bom? Então, a explicação é essa. Esse módulo vai ser bem rápido. Espero que vocês estudem. Qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem aí pra gente na caixinha de perguntas aí do TikTok ou pode comentar aí no YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube, tá bom? E no mais, a gente tenta responder. Então, que a paz de Deus fique com vocês. Deus abençoe.